Doutora, com tanta arma, arma de metralhadora antiaérea, fuzil, muita munição circulando. E eu já perguntei isso a algumas pessoas aqui, porque a gente participa de operação. Eu, por exemplo, participei de pelo menos uma centena de operações. Eu estou trabalhando no interior, conhecendo um pouco de lá, mas, enfim. A gente entra na comunidade e sempre somos nós os primeiros a receber disparo na direção. Ou seja, eles sempre atiram nos policiais antes. Às vezes a gente mal ingressou à comunidade, eles estão atirando na gente. Existem promotores, defensores e até mesmo juízes que entendem que essa ação por parte dos marginais é uma mera resistência. A senhora encara isso como resistência ou tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio. Então, é nessa primeira fase do júri que eu faço o juízo de admissibilidade e que eu vou definir se isso é uma tentativa de homicídio ou se é uma mera resistência, e aí sim vai para uma vara criminal comum, como a 20ª vara. Então, em alguns casos, sim, eu desclassifico quando os policiais falaram, não, eles atiraram de longe, atiraram e saíram correndo, entendeu? Que não fica caracterizado que eles atiraram efetivamente para matar a guarnição que estava chegando, e no seu caso, a equipe, né, da Polícia Civil que estava chegando. Então, se acontecer algum caso de desclassificação, certamente será por conta do relato nesse sentido, da forma que foi relatado pelo policial na audiência, no sentido de, não me lembro muito bem, de repente ele nem estava lá, ele não disparou, os outros dispararam, esse aqui eu não via. Então, nesses casos, vai acabar tendo uma desclassificação para ele responder só pelo tráfico em outra vara. Agora, se falar que o criminoso apontou e disparou, não é a vida do policial que vale menos do que a vida de qualquer cidadão, né? Aliás, nos Estados Unidos, se ele tiver com a farda, é mais grave ainda, né? É como se fosse um crime contra o país, que está praticando um crime contra aquele que defende, né, o país. E aqui não, aqui a gente acaba banalizando as situações e admitindo que seja considerado uma mera resistência. Por causa disso, eles estão cada vez mais audaciosos. Você vê naquela operação do Jacaré, que antes dos policiais entrarem, eles estavam já aguardando, por isso que teve aquele resultado... trágico, né? Do colega ter Exatamente. morrido, e depois a guerra que resultou em diversas mortes. E um resultado quantitativo, né, de óbitos. Histórico, né? Histórico, mas por quê? Porque eles já estavam ali esperando para confronto, chamaram para guerra, chamaram para o confronto. Então, o resultado também não podia ser diferente. Eles também escolheram estar ali naquela situação de confronto. E é evidente que naquela situação alguém sai perdendo. Ou o policial, como foi o caso, né, do seu colega, que foi vítima, ou o criminoso. Uma situação de legítima defesa clássica. Coisa interessante, doutora. Quem é que estudou ali naquela época, ali, né, formação de colégio, faculdade, na década de 90... existia essa glamorização da bandidolatria que permanece ainda e a acusação sempre colocando o policial culturalmente do lado negativo, né? Você vê que nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos os policiais eram os heróis. Na década de 90, o Stallone Cobra, o Steven Seagal, o Braddock. Então, o policial militar era sempre colocado como herói. Aqui não, o policial era sempre colocado como um vilão. Então, muitos hoje dos operadores de direito e tudo tiveram essa formação cultural. Então, a polícia tem um medo enorme, né? Por mais que você faça tudo certinho, você sempre tem uma preocupação, caramba, o que vai acontecer? O juiz e tal. E a senhora tem uma sensibilidade em relação ao trabalho policial, de entender que nós temos que tomar decisões em frações de segundos, né? Da onde veio essa sensibilidade? Da onde você formou essa convicção? Esse entendimento sobre o trabalho policial? Eu só ia falar também que, com relação a essas mortes, né, de policiais que a gente vem crescendo, que você falou do medo, muito se deve também ao medo, né? Porque, assim, a polícia já está tão acuada, de repente não está dando o pronto revide que tem que ser dado naquela situação. Tem que estar titubeada na hora que não pode. Titubeada na hora que não pode, porque para eles não tem lei, né? Para o tráfico não tem lei, para a gente tem um código. Para a gente, que eu digo que está do lado do bem, né? Então, assim, nessa parcela eu me incluo. Tem um código penal, código de ética, tem uma corregedoria, tem o seu colega, tem a sua vida, tem a sua família que te espera em casa. E do lado de lá não tem a vontade do domínio do poder a qualquer custo
independente da morte de inocente, seja lá quem for, e tem uma arma na mão de um traficante que ele está acostumado desde que ele tinha 13 anos. Sua filha tem 11 anos, você é policial, eu duvido muito que ela já tenha pego numa arma. Uma criança lá de 11 anos já está com a arma na mão. Então, sabe manejar aquela arma, sabe atirar, não tem medo, não fica pensando 2 vezes. E aí o policial, que está ali com pouca munição, pouco treinamento, que passa no concurso, recebe o armamento e vai e vença, ele chega ali numa situação, se titubear, vai morrer, infelizmente.